Destino, um propósito de vida. Olá, tudo bem? Essa semana eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o destino, que é o nosso propósito de vida aqui na Terra, é o nosso caminho evolutivo. E o destino é calculado com a data de nascimento, o dia, mês e ano, reduzidos de 1 a 9, 11 ou 22. O que quer dizer isso? Este é o seu caminho evolutivo. Cada número de 1 a 9, 11 ou 22 vai trazer uma vibração, um ponto luz e um ponto sombra que você tem que trabalhar. Então, o destino 1, o caminho de vida dele, ele tem que estar afinado com a espiritualidade dele, ele tem que estar, seja ela qual for, porque o caminho dele exige, porque ele é um líder, ele veio para puxar uma multidão, ele veio para puxar um grupo, e quando o líder do destino 1 está preocupado só com ele, só com o brilho dele, o reconhecimento dele, a aprovação dele, quando ele está preocupado só em ele crescer e aparecer, e ele mesmo compete com a própria equipe dele, porque a energia que emana é de insegurança, é de medo, vergonha, tristeza, de desejo, ele quer muito aquilo, aí não vem. Não é compatível com a energia da cocriação, não é compatível com a energia de quem veio para crescer. Você está vibrando contra você mesmo. E aí, por que tem que apegar na sua espiritualidade? Porque daí você vai trabalhar as suas energias, o seu amor, o seu amor compassivo, que aí vai ser aquele líder verdadeiro, que ele ama a sua equipe, e ele traz ali o conhecimento para a equipe para que todos cresçam. O brilho dele vem com o crescimento da equipe. Quando você está preocupado só com o seu brilho e só com o seu crescimento, com certeza você está levando o tombo da vida. E você está fazendo 1001 cursos de aperfeiçoamento, fazendo mandando 1001 currículos e nada vai. Por quê? A energia já mudou. Estamos em uma outra era e isso está sendo exigido agora de cada um que tem o seu destino. Então, o líder 1, ele tem que aprender que ele veio para ajudar o outro. E aí, o crescimento dele está muito atrelado com o crescimento do outro. Então, amor compassivo, amor incondicional. Eu faço para minha equipe, mas eu não espero em troca. Eu não fico buscando reconhecimento. Porque quando você está desejando reconhecimento, você está tendo exatamente o oposto. Quando você está com medo e com vergonha, a energia está tão baixa que você é exposto, passa vergonha. É acometido de várias outras situações, justamente para que tenha o tombo e você se faça a pergunta: o que está acontecendo comigo? E aí faça o mergulho interior, porque o seu caminho é um caminho, primeiro, está afinado com a sua espiritualidade. Aí você vem ser a águia que você tem que ser, porque o líder do destino 1, ele é o arquétipo da águia, ele é o motivador, ele é o que tem garra, ele é o que tem a dopamina, ele é o que tem a motivação, ele faz qualquer equipe crescer. Quando ele olha primeiro o outro e o resultado dele vem através do sucesso do outro. Então, quem tem o destino 2 tem o caminho de vida dele, de evolução dele, trabalhar com parcerias. Tudo que você fizer, parcerias, usando a sua intuição, usando a sua percepção, as nuances que você enxerga no outro, você tem o dom de convencer, o dom de fazer parcerias as melhores. Se você é um advogado, você trabalha na vara da família, muito provavelmente você vai conciliar os casais, constelação familiar, vai conseguir o êxito no seu negócio. Por quê? Porque você tem um dom de trazer a paz, a harmonia, a beleza, né? Você é um conciliador. E aí, e no lado negativo? No lado negativo é uma dor, porque também, assim como o destino 1, o destino 2 tem como prioridade estar apegado à sua espiritualidade. São os dois destinos, 1 e 2. Tem que vir primeiro a espiritualidade, porque vão ser tempos de muitos desafios, cada um com a sua particularidade, e o 2 não seria diferente. O 2, ele vai ser desafiado com pessoas, justamente porque você está sendo cobrado de ter muito amor próprio, tá? Muito amor incondicional por você primeiro e depois para o outro. Porque vai tender a ser indeciso, a fugir de confrontos, a ser indeciso, ficar em cima do muro. Nas relações sempre você cede, sempre você é a pessoa que vai estar cedendo, se doando, esperando em troca algo que você tem que dar para você. E quando você encontra esse amor, dessa centelha divina que está dentro de você, é quando você está
realizado. Por quê? Você está no seu caminho, que é o amor próprio. E aí você entende, conhecendo a ti mesmo, né, a tal ponto de saber que você vai usar toda essa energia sua para fazer negócio. Você pode ser afiliado de várias empresas, de vários cursos, de tudo que tiver como parceria. Por exemplo, se você for ter uma empresa, você pode ter vários associados à sua empresa. Você mesmo não vai pôr a mão na massa, mas você vai ganhar em cima dos associados, porque você tem um dom da diplomacia. Porém, precisa tratar o medo de ter confronto, se posicionar diante de opinião, não ser inseguro, que vai bater muita insegurança. Só que onde que entra a espiritualidade? Você vai confiar no seu caminho, você vai confiar que tem um Deus aí dentro de você e você vai se fortalecer. Não vai ter o medo de ficar só, não vai ter medo de ser abandonado, não vai ter medo de ser confrontado e as pessoas te largarem. A sua cura está dentro do amor próprio que você tem que ter com você, porque é nessa força que você vai virar o gigante que é. Você se for olhar no baralho, seria uma sacerdotisa, né, que tem muita intuição e que está ali gestando. Ou seja, você pode ter uma empresa, pode ser um advogado, pode ser um constelador, tem o dom do equilíbrio, tá bom? Beijo, espero ter contribuído. Destino 2 e propósito Olá, de vida. Tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade na série de vídeos que fala sobre o destino, caminho evolutivo aqui na Terra, né? O destino, lembrando que é a somatória da data de nascimento, né? Dia, mês e ano, somando tudo vai dar 2. Então, quem tem o destino 2 tem o caminho de vida dele, de evolução dele, trabalhar com parcerias. Tudo que você fizer, parcerias, usando a sua intuição, usando a sua percepção, as nuances que você enxerga no outro, você tem o dom de convencer, o dom de fazer parcerias as melhores. Se você é um advogado, você trabalha na vara da família, muito provavelmente você vai conciliar os casais, constelação familiar, vai conseguir o êxito no seu negócio. Por quê? Porque você tem um dom de trazer a paz, a harmonia, a beleza, né? Você é um conciliador. E aí, e no lado negativo? No lado negativo é uma dor, porque também, assim como o destino 1, o destino 2 tem como prioridade estar apegado à sua espiritualidade. São os dois destinos, 1 e 2. Tem que vir primeiro a espiritualidade, porque vão ser tempos de muitos desafios, cada um com a sua particularidade, e o 2 não seria diferente. O 2 ele vai ser desafiado com pessoas, justamente porque você está sendo cobrado de ter muito amor próprio, tá? Muito amor incondicional por você primeiro e depois para o outro, porque vai tender a ser indeciso, a fugir de confrontos, a ser indeciso, ficar em cima do muro. Nas relações sempre você cede, sempre você é a pessoa que vai estar cedendo, se doando, esperando em troca algo que você tem que dar para você. E quando você encontra esse amor, dessa centelha divina que está dentro de você, é quando você está realizado. Por quê? Você está no seu caminho, que é o amor próprio. E aí você entende, conhecendo a ti mesmo, né, a tal ponto de saber que você vai usar toda essa energia sua para fazer negócio. Você pode ser afiliado de várias empresas, de vários cursos, de tudo que tiver como parceria. Por exemplo, se você for ter uma empresa, você pode ter vários associados à sua empresa. Você mesmo não vai pôr a mão na massa, mas você vai ganhar em cima dos associados, porque você tem um dom da diplomacia. Porém, precisa tratar o medo de ter confronto, se posicionar diante de opinião, não ser inseguro, que vai bater muita insegurança. Só que onde que entra a espiritualidade? Você vai confiar no seu caminho, você vai confiar que tem um Deus aí dentro de você e você vai se fortalecer. Não vai ter o medo de ficar só, não vai ter medo de ser abandonado, não vai ter medo de ser confrontado e as pessoas te largarem. A sua cura está dentro do amor próprio que você tem que ter com você, porque é nessa força que você vai virar o gigante que é. Você se for olhar no baralho, seria uma sacerdotisa, né, que tem muita intuição
e que está ali gestando. Ou seja, você pode ter uma empresa, pode ser um advogado, pode ser um constelador, tem o dom do equilíbrio, tá bom? O caminho de vida do número 3, o caminho de luz, de evolução dele é o caminho da comunicação. Então são aquelas crianças que na infância já gostavam de arte, música. Por quê? Porque tinha que desenvolver o seu brilho pessoal, a sua essência, a sua forma de se expressar para o mundo. Eles são os grandes líderes da literatura, os grandes coaches, humoristas, atores. Por quê? Porque eles expressam a sua essência através da sua arte, né? Então são criativos, versáteis, dinâmicos e quando estão no seu lado luz potencializado, estão focados naquilo que eles vieram fazer e estão extremamente felizes, né? Então, o que é o 3? E eles amam família também. O que é o 3 no seu lado sombra? O 3 no lado sombra, ele está instável emocional, ele não desenvolveu na infância os seus dons naturais, né, de arte. Ele pode ter sido bloqueado ou não tinha recurso e não desenvolveu. O foco foi para outras coisas. Ele não tem foco em nada. Ele começa a fazer e perde o interesse. Por quê? Porque o interesse dele é expressar. Se eu não consigo e não aprendi a me expressar, então eu não consigo ter foco. Porque ele tem que ter, o caminho 3, ele tem que ter prazer no que faz. Então ele é um escritor, ele é um coach, ele é um grande professor, e se ele não está expressando, passando para o mundo aquele conhecimento, ele está travado em alguma área da vida, seja nas amizades, seja no profissional, ou até mesmo emocional, né, e espiritual. Então, o 3, ele pode se tornar extremamente frívolo, desfocado, fofoqueiro, em excesso e também instável emocional. E o melhor arquétipo para o número 3 é o arquétipo do leão, justamente porque é um empreendedor de si mesmo. Ele tem que expressar o seu chakra do plexo solar, que é o chakra que fala da nossa expressão, da nossa essência, tem que estar em equilíbrio. O leão, ele veio para brilhar, ele é um grande empreendedor, ele vende a sua essência. Então, o cuidado que você tem que ter é de cuidar da sua essência, entender qual que é a sua essência, qual que é o seu caminho e colocar ela para fora de qualquer forma, de qualquer tipo de arte que você tem o seu dom para ser desenvolvido e o caminho da comunicação. Para quem tem destino 4, o seu caminho de evolução, o seu caminho de propósito de vida e realização aqui é o caminho da idealização. Você veio trabalhar com pessoas, promovendo vida. O que é isso? Promover vida. São os grandes profissionais de saúde, ensino, consultores, arquitetura. Por quê? Porque vocês são extremamente metódicos, extremamente confiáveis, extremamente responsáveis. Vocês criam métodos, metas para serem cumpridas e cumprem com êxito. Por quê? Porque vocês querem deixar um legado aqui na Terra. Vocês querem deixar a sua história, que vocês vieram para promover vida. Então você sente dentro de você a necessidade de entregar algo ao mundo, a necessidade de crescer na vida, de ter atingir aquela meta que você propôs. E quando é que essa pessoa do destino 4 deixa de viver isso? No seu lado luz, eles são organizados, eles criam métodos, são consistentes, determinados e 100% de vezes, quando estão assim, focados, eles conseguem. Quando é que eles não conseguem atingir o seu propósito de vida aqui? Quando lá na infância, ele se sentiu profundamente ferido e ao invés de ele ir com um grande amor, porque lembra que no começo eu falei do amor incondicional, porque eles vieram para promover vida. Mas quando lá na infância ele se sentiu muito criticado, se sentiu muito ofendido, ele em vez de querer promover vida, ele quer atender a expectativa do outro. E aí quando eu estou pro outro, tudo que ele faz na vida vira um peso, e aí é como se estivesse carregando uma rocha nas costas. Perde o brilho da vida e aí o que acontece no caminho de vida dele? Ele deixa de sentir felicidade, ele perde o brilho nos olhos, ele fica rígido, sabe, a cabeça fica trancada num sistema, num jeito de pensar, não aceita opinião, ficam extremamente nervosos, inflexíveis, impacientes
E aí são aquelas pessoas que se tornam extremamente negativas e autocrítica de si mesmo e críticas, não aceitam crítica. É uma dor enorme receber crítica do outro. Então, eles estão comumente, quando estão na dor, vibrando ali, no medo, na vergonha, na insegurança, na apatia, que são energias que não permitem de forma alguma ele prosperar ou realizar seus sonhos aqui na Terra. Então, essa pessoa que tem destino 4, ela precisa trabalhar a consciência de que tudo que ela fizer tem que ter a intenção de ajudar o outro. Quando ela vem e entende que ela tem a intenção de que o projeto de vida dela envolve o ser humano, envolve humanos, eu tenho que promover vida. Se eu for ensinar, que eu ensine com amor, que aquilo que eu entrego é diferente do tradicional. Eu quero promover, eu quero, no fundo, atingir aquele ser humano para ajudar. Se eu sou um médico, eu invento, eu crio métodos que vai favorecer a humanidade. Se eu sou um engenheiro, eu crio sistemas, métodos, estrutura para que facilite a vida do outro, que eu vou criar casas, apartamentos que vai ajudar na realização de sonhos de outra pessoa. E tudo vem a intenção. E aí ele não vê a vida como um propósito, ele tem uma intenção, ele tem uma solução por trás disso, que é promover vida. Ele encontra exatamente o caminho de evolução dele, que é promover vida sem dor, porque ele não está ali para atender a expectativa do outro, ele está ali porque ele tem esse sonho dentro dele. E aí, quando eu deixo de atender a expectativa do outro, eu não vibro na sombra, eu não vibro na dor e tudo flui. E aí ele começa não só a promover vida, mas também a aproveitar a vida, porque o que leva ele a viver a sombra é que ele só carrega o peso, aí não sente necessidade de conviver com pessoas, tudo vira peso, ele não sente prazer em viajar, em passear, em sair. Destinos 5 são extremamente versáteis, criativos, inovadores e por isso se adaptam a qualquer profissão, né, a qualquer situação. O destino 5, eles têm como pontos positivos, são dons artísticos, eles são autênticos, desejos de liberdade, extremamente independentes, né? E como lado sombra, eles trazem ali, porque eu não realizo, então eu vou querer só viver a vida na malemolência. Então eles não são consistentes, eles desistem muito fácil do propósito de vida deles, né? Eles iniciam várias empresas, ou dá início em empresa, ou entram em empresa e não concluem, pedem demissão, eles rompem relacionamentos do nada. Por quê? Porque eles não conseguem ter consistência. Então, esse aí é o lado sombra, tá? E também são inquietos, ansiosos, e aí eles não conseguem concretizar nada aqui. O que é o melhor caminho, o caminho de evolução do destino 5, o caminho que vai levar ele a concretizar e realizar aqui na Terra? É o caminho onde ele aprendeu a ter disciplina, aprendeu o julgamento, aprendeu a compaixão e a caridade. Quando ele entende isso e passa por... Ele lida com esses desafios de hora eu quero só trabalhar para poder ter PTT, e aí eu tenho condições de também usufruir. Porque se ele fica só usufruindo, ele não cria nada, e se ele fica só criando, ele não vive a vida como ele gostaria, tá? Então ele aprende a lidar com isso, ele lida com esses desafios estabelecendo limites, né? Ele tem que começar a se estabelecer limites. Ele é um imperador, ele é o 5, né? Veio para executar. Então ele estabelece limites e exerce com sabedoria a autoridade que ele tem, né? Com sabedoria, porque ele é uma autoridade, ele tem muito poder. Quando ele entende que ele tem isso, ele abre a empresa dele, ele vai trabalhar, ele tá em destaque, né? Então, quando ele entende isso, o êxito dele, a glória dele é quando ele entende e vai desenvolver toda essa disciplina, todo esse arquétipo, né, de imperador dele. Ele vai desenvolver isso organizando e aprimorando tudo que ele aprendeu de habilidade no decorrer da vida. Ele vai se tornar isso uma prática na vida dele. E aí ele vira empresário, aí ele é empresário de si mesmo, aí ele consegue ter a disciplina, ele foca no trabalho, não tem como ele não evoluir. O número 6 é o número do equilíbrio, da harmonia, da diplomacia. Então ele tem todas essas qualidades, amor incondicional, ele tem muita consciência social, habilidades artísticas. Então quando é que ele está no lado sombra? Quando ele deixa
toda a essência dele, ele não tem o equilíbrio, ele tá só para fora, preocupado com o outro, se anula, são as pessoas que amam muito o lado exterior, muito para fora, o amor não está para dentro, está para fora. Então eles deixam de ser quem ele é, ficam em cima do muro, inseguros, não tomam partido porque não quer prejudicar nenhuma parte, então eles se deixam de lado. Então esse seria o lado sombra. E quais são as profissões mais condizentes com o destino 6? Quase todas. Por quê? Porque ele pode pegar quase todos os caminhos, desde que aprenda e entenda o equilíbrio, a diplomacia e a responsabilidade. Ele pode ser tanto um grande construtor quanto um idealizador, também no meio material, espiritual. Todos ele vai chegar a um resultado, que é: eu entendo como equilibrar o meu amor incondicional, a minha energia, né? Coloco a minha energia, o meu equilíbrio, O 7 é cabalístico, ele é místico e ele é espiritual. Ou seja, o mundo foi feito em 7 dias, nós temos 7 leis herméticas, nós temos 7 semanas e nós temos também 7 níveis de consciência, né? Então, tudo é o caminho da evolução. Então, os 7, eles são extremamente intuitivos, intelectuais, inteligentes, clarividentes, eles são curadores e também analíticos e também extremamente intuitivos, né? Então, os 7, eles são os grandes cientistas, o pessoal da tecnologia, professores, pesquisadores. Por quê? Porque ele não vem para fazer nada raso. O 7 é conhecimento. O que dá prazer para o 7? Estudar. Quem é 7 e está dentro do seu destino ama ficar introspecto, mas para estudar, para agregar conhecimento. E quando é que o 7 não está conectado com a sua essência, com a sua energia? Quando ele deixa de acreditar na sua capacidade intelectual, e aí ele fica extremamente introspectivo, não desenvolve, e aí ele se acha burro mesmo, tem preguiça de estudar. Por quê? Porque se afastou, porque ele não está vibrando e nem vivendo a energia que ele veio viver aqui, que é o caminho da evolução. O caminho da evolução do 7 é exatamente esse. Eu gosto de ficar introspectivo, sim, e só que ele vai usar isso para virar carreira. Por que carreira? Porque ele é extremamente inteligente, ele veio para ensinar, ele veio para ser um cientista, um pesquisador. Na área que você tiver, seja na engenharia, qualquer outra área que tiver, engenharia, professor, tecnologia, você é um cientista. O seu melhor cargo ali é onde você vai aprofundar, inovar, trazer inovação, ser disruptivo mesmo. Por quê? Porque você é o cara do conhecimento, é o cara da pesquisa, é o cientista que inova. Então, o que é o lado negativo? Na negativo, você não vive nada disso. Você vai ficar introspectivo, depressivo, geralmente, comumente, afasta demais da sociedade, como se fosse rejeitado. Você mesmo traz uma energia da rejeição, porque você tem tudo isso para aparecer, só que ao mesmo tempo é um dilema, porque eu não quero aparecer, porque eu não confio na minha capacidade intelectual. Mas basta estudar, você vai se empoderar, porque o 7 é o da idealização, ou seja, você vem para trazer ideias, conhecimento. Então, se você que seja um corretor de imóveis, você vai ser aquele que vai criar ideias, conhecimento e entrega isso para a sua equipe, e a sua equipe explode. Por quê? Porque você traz através da intuição métodos, inovações, criações, é o diferente, né? Então, se você está numa carreira, vamos supor uma carreira treinador, você é aquele que está treinando, está trazendo ideias o tempo inteiro, treinador, mentor. Por quê? Porque você traz a conexão com a sua intuição, com a sua espiritualidade, e você entrega ao mundo. E é por pessoas, você entrega para as pessoas, para o grupo, aí que está o seu caminho do sucesso. E aí você tem que se afastar, né? Porque você vai tender a ter isolamento excessivo, ceticismo, vai tornar totalmente cético, porque eu já conheci alguns céticos, são realmente céticos, e também nada práticos, ou seja, acaba embaraçando mesmo na vida, porque afasta muito daquilo que veio fazer. Então, seu caminho é esse, é fácil, é estudar, é acreditar no seu potencial, é você ser o brilho e a estrela que você veio ser aqui para os outros. Então, quem são as pessoas número 8? São as pessoas que vieram
para buscar a harmonia, o equilíbrio entre o material e o espiritual. Olha só, equilíbrio entre o material e o espiritual. Por quê? Porque o 8, ele veio para enriquecer mesmo, porque dele depende milhares de vidas, tá? Então, as carreiras mais conectadas com o número 8 são psicólogos, terapeutas. Por quê? Porque de tanto buscar nesse autoconhecimento, nesse mergulho interior e a espiritualidade, eles se tornam expert em ajudar os outros. Os grandes empresários que enriquecem, empregam milhares de pessoas, juízes, advogados, os pessoal da finança, dos investimentos, né? Então, entre várias outras carreiras que conectam com esse propósito divino, tá? Então, o que é o lado luz do número 8? Ele está totalmente equilibrado entre o eu material e o eu espiritual, porque quando ele está nesse equilíbrio harmônico, ele praticamente cocria, tudo para ele vem muito fácil, ele enriquece. E quando ele está com propósito, sabendo que ele tem que entregar ao outro meios da pessoa também ganhar vida, ou seja, um empresário emprega milhares de famílias, o pessoal da finança ajuda milhares de pessoas a enriquecer. Então, olha bem o propósito. E também são extremamente disciplinados. Tudo aquilo que eles colocam como foco, eles determinam e vai incansavelmente até conseguir. Por isso eles enriquecem, né? Porque tem um propósito, tem foco, tem determinação. E também são extremamente responsáveis. E também sofrem muito justiça divina e karma. Por quê? Porque tudo que eles fazem, eles recebem de volta. Ou seja, se eles são cobrados disso aqui, de andar certo, andar na linha. Por isso o equilíbrio material e espiritual. Porque quando eles não estão conectados com isso e andam, saem do trilho, ou seja corrupto, ou passa a perna no outro, a justiça divina vem em cima dele também, entendeu? Então eles são cobrados dessa responsabilidade com o outro. E também eles se transformam muito espiritualmente e por isso ganham muito oportunidades, as portas se abrem quando eles estão conectados, eles se abrem e tem muitas oportunidades de enriquecer, porque deles vão depender outras vidas, né? Como sombra, o número 8 vai trazer também a grande necessidade de ambição, do sucesso, de ter sucesso material, né? Eles têm muito medo de escassez, pensamento de escassez, medo de fracasso. E comumente, quando ele está no lado sombra, ele está mesmo no fracasso, ele está mesmo, porque a vibração dele é baixa, né? Ele não conectou com o espiritual dele para cocriar, ele está lá embaixo, na vibração de medo, de insegurança, de fracasso. Ele também foca muito na aparência, porque às vezes o 8, quando não consegue evoluir materialmente e não está equilibrado espiritualmente, a aparência sustenta um pouco essa necessidade de enriquecer, de prosperar e tudo mais, mas é um auto-boicote, né? Porque ele tem um caminho da prosperidade para ele. E também se tornam extremamente rígidos, pensamento linear, irresponsáveis, carregam toda a responsabilidade para eles, porque tem dificuldade de confiar e também não aceita a opinião dos outros, né? Então, o número 8, ele veio para enriquecer mesmo, ele veio para prosperar, desde que esteja conectado, equilibrado com a sua espiritualidade, e aí ele veio para enriquecer e construir império, porque dele vai depender também várias outras famílias, vários outros seres humanos. O 9 é o detentor do conhecimento, ele é um eremita, né? Porque ele detém todo o conhecimento, ele detém toda a energia de todos os outros números, então é o número da perfeição também, né? Por quê? Porque ele é profundo, ele tem necessidade de aprofundar em tudo e entregar isso ao mundo. O 9, ele tem como carreiras afins, líderes espirituais, os grandes terapeutas, profissionais da comunicação, como jornalistas. Por quê? Porque eles aprofundam em um conhecimento e entregam isso ao mundo. Eles têm essa avidez pelo altruísmo, pelo conhecimento, pela entrega, né? Então, o que é a luz do número 9? A luz é que eles estão extremamente conectados com a sua espiritualidade, ou seja, eles aprofundam no conhecimento, tanto teórico como o espiritual, né? Como o prático ou o espiritual, porque eles têm essa necessidade da perfeição. Eles também são extremamente intuitivos, então eles recebem a intuição e por isso eles
tendem a pegar sempre o caminho correto, o caminho da evolução deles, né? E também são extremamente altruístas. Então, todas aquelas carreiras onde o 9 ele pode ajudar com conhecimento, ajudar com cura, são as carreiras afins, né? E o que o 9 traz de sombra? O número 9 traz de sombra que eles, por ser regido pela Lua, ele também traz como sombra a necessidade de ajudar demais os outros, e aí eles se deixam de lado. Então, comumente, o 9 tem a tendência a ter depressão, por causa dessa necessidade de conexão, essa necessidade de profundidade. Muitas vezes ele encontra no meio do seu caminho pessoas muito rasas, que não os preenche, e como ele não conectou com o espiritual dele, não está preenchido do estado de ser dele, que é pleno, ele se afasta disso, e aí ele tende à depressão porque não encontra as respostas que ele busca. E também, ele também tem uma tendência a ficar idealizando demais, idealiza demais. Sabe quando faz um curso, não tá bom, 2, 3, tá no 10º curso e não se acha bom o suficiente, não se acha preparado o suficiente, ele deixa de ir pro destino dele, deixa de passar o conhecimento dele, porque ele se acha inconscientemente que ainda não é capaz de passar com a profundidade que gostaria. Na verdade, estão prontos, né? Também tem dificuldade de deixar ir, ou seja, o 9 por ser tem o 11 e o 22 também, mas o 9 a gente classifica como um dos últimos números, então ele tem a necessidade ele tem dificuldade em encerrar os ciclos, ou seja, ele não encerra os ciclos, então ele tem dificuldade, cabeça dura também. Então esses são os pontos negativos. O 9, ele é perfeito, é o número da perfeição, então ele é regido pela Lua. O que impede o 9 de prosperar e concretizar aqui na Terra? É ele não colocar no mental dele. Primeiro ele vai ter que criar e emocionalizar. Ele cocria a realidade dele. Eu conheço vários 9s que não tem nem esse conhecimento disso tudo com profundidade, mas eles cocriam, porque eles começam a visualizar o que querem. Vou dar um exemplo. Fica olhando o carro, eu sei que vai comprar o carro. Por quê? Porque a pessoa fica olhando e ele materializa aquela compra, aquela efetiva que ela compra logo. Por quê? Porque eles concretizam, eles imaginam, sentem e de alguma forma eles concretizam. E é isso, a lei da atração, a lei da cocriação. Você cria no mental e emocionaliza no coração. E aí você vai para ação, né? Então o 9 tem essa dificuldade dessa conexão. E também, como evolução, eles vão ter que buscar o autoconhecimento, né? A aceitação de mudanças, que tem que encerrar ciclo, para começar um ciclo tem que encerrar o outro. Gerenciar o seu emocional, porque eles se deixam de lado, porque tem a necessidade enorme de ajudar o outro e se deixa de lado, ou seja, ele vai ter que gerenciar o emocional, o físico e o espiritual dele, e aí ele vai ter sucesso. Mas o bom é que você cocria a sua realidade. O número 11 são das pessoas inovadoras, das pessoas intuitivas, clarividentes, com mentalidade visionária. Eles vieram com a intenção de entregar algo ao mundo. Então, se ele não está conectado com a energia dele, com o caminho de vida dele, ele está inconscientemente deixando de fazer algo ao mundo, deixando de salvar vidas, deixando de entregar aquilo que vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, eles estão aqui buscando a iluminação. E por isso, por essa entrega, por esse compromisso que ele tem de entregar algo ao mundo, muitas pessoas que têm 11 no seu nome, eles estão se sentindo incomodados, se sentindo com excesso de depressão, muito sensíveis. Então, com o sentimento de que está faltando algo, que não é isso, que ainda não me encontrei no mundo. E por isso se perdem mesmo. Por quê? Porque eles precisam da conexão espiritual e material. Diferente do 8, que o 8 também precisa da conexão espiritual e material para a sua evolução aqui, o 8 ele tem que construir, ele tem que empregar milhares de pessoas, porque por meio dele, do trabalho dele, outros também crescerão. O 11 não, o 11 veio inovar, é o que veio entregar a energia elétrica, é o que veio entregar a lâmpada, é o que veio entregar na ciência, na música, ideias, conexão, canalização de ideias, de ciência. Então são inovadores, né? Eles vieram entregar algo grande ao mundo, então tá fazendo falta ele nesse mundo. Então quem são as pessoas, as profissões
mais conectadas com o 11 são os políticos, são os atores, atrizes, músicos, pintores, por meio da arte, entregar a sua essência, a sua ideia, a sua canalização. Então são as pessoas, os mentores, os filósofos, né, os pessoal da tecnologia também, da ciência, e entre outros, qualquer profissão no campo que permita ele se expressar por meio da sua intuição e da sua mentalidade visionária. Tá fazendo falta, hein, 11? E o ponto de luz dele, quais são as energias de luz que ele traz quando ele está conectado? Então, eles são extremamente intuitivos, são sensíveis, eles são inovadores, criativos, têm liderança espiritual, busca pela verdade com profundidade. Então, se eu resumir tudo isso, ele usa a intuição dele para poder ter as ideias, canaliza tudo, ele inova, traz inovação, criatividade, aprofunda e entrega algo que vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. O 11 é extremamente importante por isso. O 11 no seu lado sombra, da mesma forma que ele é extremamente consultor, extremamente intuitivo e criativo, se ele não está desenvolvido, ele está pacífico, ele não está andando, ele está esperando alguém fazer algo para ele, é aquela pessoa que, tipo, quando a mãe faz tudo e não se desenvolve, ele está esperando alguém ajudar ele não se conectou com a espiritualidade, porque não é o ser humano que vai trazer toda essa intuição para ele, é o espiritual, ele é muito espiritual e intuitivo, então ele tem que se apegar no campo espiritual dele, seja qualquer religião que ele siga. Então, o que ele está gerando nele, no campo dele, quando ele não está conectado? Depressão, ansiedade, fuga, fuga do campo do meio social, porque ele fica muito no idealismo também, idealizando, entregar autocobrança excessiva, depressão por causa disso, porque nunca se acha bom, ele deixa de ter uma vida extraordinária para ficar, ele idealiza, não consegue passar isso, ele se sente diferente, porque é muito inovador, criativo, ele, dependendo da família, do local que ele está como se fosse um peixe fora d'água, então ele se afasta, afastamento social, exigência excessiva consigo mesmo, e para ter equilíbrio, ele vai ter que buscar a espiritualidade, gerenciar o seu emocional, porque ele sente tudo, os ambientes, as pessoas, ele se confunde se ele não está conectado com ele mesmo. E ele vai ter que buscar esse equilíbrio e utilizar muito a sua intuição, a sua espiritualidade para se levantar e entregar a sua essência e expressar-se para o mundo, que o mundo precisa muito de você. Lembrando que o destino é a somatória da data de nascimento, que reduzidos vão dar um número, exceto o destino 11 e o destino 22. O destino 22 é o mestre consultor, e você tem um potencial enorme de fazer grandes feitos aqui na Terra, de deixar sua marca registrada na humanidade. O destino 22 é a conexão entre o divino e a matéria, ou seja, com a consciência, com a sua sabedoria, a sua inteligência, inovação e a conexão harmoniosa com a sua espiritualidade, você pode se tornar um co-criador consciente da sua realidade, com grandes feitos, desde que você esteja no seu caminho do destino 22, que é realização, é concretização, é deixar o seu feito aqui na humanidade. Olha, vou deixar até alguns exemplos. Oscar Niemeyer, para você ver o potencial. Santos Dumont, Prestes Maia, a Cargill, Petrobras, a Shell, a Vale, são empresas e pessoas que deixaram a sua marca registrada, ou seja, acredite que você pode e que você tem a intenção de deixar para a humanidade o legado de algo bom, de algo construído pelo divino e materializado aqui na Terra. Você é um metafísico. Então, o que acontece com o destino 22, quando ele está no seu lado luz? Ele é um grande líder, ele tem visão, intuição, ele capta as inovações com versatilidade, aplica na ciência, na tecnologia, aplica na engenharia, aplica nos seus empreendimentos. Eles não são os comerciantes, eles são os exportadores de comércio exterior. Eles avançam barreiras, eles
viajam o mundo, ou seja, eles trazem a informação, né? Então, eles são líderes, são organizados, são espírito de construção, então eles vêm, constroem, eles deixam o seu legado. E ele, quando está no lado luz, eles têm a consciência da espiritualidade, eles se tornam um grande co-criador, eles se tornam um grande metafísico, né? Aqui na existência. Então, o que seria a sombra do destino 22? Quando ele está na sombra, ou seja, digamos que você veio numa família que não te permitiu fluir, que não te permitiu ser a sua essência. Você, comumente, as pessoas de 22 que não estão entregando o seu legado, estão no lado sombra, que é autocobrança excessiva, justamente por conta inconscientemente da pressão da sua entrega, né? Que você tem algo a entregar, então nada te satisfaz. Você não acredita no seu potencial, você não acredita que você é bom o suficiente, faz 1001 cursos de aperfeiçoamento e não flui, não vai. Você inicia vários projetos, não se organiza, não deixa de ser consistente para entregar, desiste no meio do caminho porque demanda, né? Todo projeto demanda um tempo para realizar. Você não suporta esperar a realização e desiste, ou seja, fica patinando. E você tem dificuldade de aguentar a pressão. O que é essa pressão? Você se torna extremamente ansioso, estressado, nervoso, raivoso do mundo e da vida. Então, são sombras que podem ser canalizadas, né, para o lado luz. Então, o que é a evolução do destino 22 aqui na Terra? A sua evolução está em harmonizar o seu lado espiritual com a matéria, porque você tem o poder de cocriar. Isso é livre-arbítrio seu, né? Você tem que aceitar e compreender que tudo aqui leva um tempo. Você tem as suas inovações, os seus projetos, eles são grandes, não são pequenos. Por isso que é como se você visse o topo da escada, mas não aceita ter que ir de degrau em degrau, você já quer ir para o topo, e aí por isso que você desiste, né? E você tem que gerenciar o seu perfeccionismo, que ele vai bater. Por quê? Porque você sabe que você tem um conhecimento inconsciente, você sabe de algo grande para entregar, mas tem medo. E o que acontece quando a gente tem medo? Paralisa, fica paralisado, fica estático na vida, não flui. E ainda, se estiver carregando crença limitante de eu não mereço, não é para mim, eu não sou bom o suficiente, isso perpetua em anos a fios, sem concretizar, sem realizar. Fica dependente, se for mulher, fica dependente muitos anos do marido. Se for um homem, volta para casa da mãe porque fica com medo de realizar. Por quê? Porque tem que ter a consistência. Tá? O 22 se somado ao 4. O 4 é consistência, é a realização, é concretização. Se isso faz sentido para você e você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva no nosso canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e, de certa forma, você, vamos também estar contribuindo com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada!